Muitos estão ignorando este aviso. Certa vez, Jesus contou uma pequena parábola na qual questionou a possibilidade de alguém acender uma candeia e cobri-la com um alqueire ou colocá-la debaixo de uma cama. Apesar de pequena e passar despercebida por muitas pessoas, esta parábola, popularmente conhecida como a parábola da candeia, traz uma mensagem que não pode jamais ser negligenciada. Na verdade, sua mensagem é tão importante que provavelmente Jesus pronunciou esta parábola mais de uma vez ao longo de seu ministério, como parte de uma coleção de ensinamentos. Inclusive, muita gente fica intrigada com os avisos divinos que seguem esta pequena parábola, alertando que não há nada encoberto ou oculto que não haja de ser revelado. Ouvir estas palavras é algo urgente, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Se você não consegue entender esta parábola, ou quem sabe nunca ouviu, é importante refletir sobre ela. Neste vídeo, você irá compreender este importante ensino de Jesus. Na parábola, Jesus mencionou que ninguém coloca uma candeia acesa debaixo de um alqueire ou de uma cama, mas a coloca num velador. Mas o que é uma candeia? O que é um alqueire ou o que é um velador em suas parábolas? Jesus frequentemente usava elementos da vida cotidiana para comunicar princípios espirituais, e isso fica claro aqui. O pano de fundo desta parábola é uma típica casa da Galileia no primeiro século. As casas eram iluminadas por candeias, basicamente pequenas vasilhas de barro com uma argola em um lado e uma formação na outra extremidade para acomodar um pavio molhado em óleo de oliva, que servia como combustível para manter a candeia acesa. Em outras palavras, as candeias eram as lâmpadas que iluminavam as casas no tempo de Jesus. As casas mais ricas contavam com várias candeias. Seu significado: as casas mais pobres geralmente possuíam apenas uma candeia. O alqueire citado na parábola era um tipo de cesto comum, utilizado para guardar cereais. A cama mencionada na parábola era um colchão simples, que quando não estava em uso, podia ser facilmente enrolado para não ocupar espaço nas pequenas casas. Por último, o velador, que aparece na parábola, era o objeto sob o qual a candeia era colocada. O velador podia ter diferentes formas, dependendo do tipo de casa. Em algumas casas, era uma espécie de concha no pilar central da casa. Em outras, uma prateleira ou até mesmo uma pedra saliente na parede. Nas casas de famílias mais abastadas, o velador podia ser um pedestal de metal ornamentado. Quanto ao significado da parábola, tomando como exemplo o texto do Evangelho de Marcos, podemos acreditar que Jesus possivelmente pronunciou a parábola da candeia para o grupo de seus seguidores, utilizando elementos simples do cotidiano para transmitir uma mensagem espiritual mais profunda a seguidores mais próximos. Ele introduziu a parábola com duas questões retóricas. Quem traz uma candeia para colocá-la sob um alqueire ou debaixo de uma cama? Ao invés disto, não a traz para colocá-la no velador. Sabemos que uma questão retórica tem o objetivo de provocar reflexão, pressupondo a resposta do ouvinte. A primeira questão retórica da parábola da candeia sugere uma resposta negativa, pois não faz sentido acender uma lâmpada para depois escondê-la debaixo de uma cama ou sob um cesto. Já a segunda questão sugere uma resposta positiva, indicando que é esperado que alguém coloque a lâmpada acesa em um local apropriado para que sua luz se espalhe pelo ambiente. Possivelmente, nesta parábola, a figura da candeia tem uma aplicação dupla. Esta parábola é precedida pela parábola do semeador, e se há uma conexão entre as duas, pode-se inferir um ensinamento sobre a importância de disseminar a luz espiritual, assim como a semente do semeador é lançada para frutificar. É possível que, num primeiro momento, a candeia represente o coração frutífero, cuja vida brilha diante do mundo para a glória de Deus. Vale lembrar que, no registro de Mateus, Jesus pronunciou a parábola da candeia imediatamente após falar que seus seguidores são a luz do mundo. No entanto, é inegável que a figura da candeia também está relacionada à palavra de Deus. Os cristãos não são luz em si mesmos, mas refletem o brilho daquele que é a própria luz, o Verbo de Deus. O que produz o brilho na vida do crente é a palavra de Deus. Por isso, o salmista escreveu:
E lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Neste sentido, os cristãos devem ser instrumentos através dos quais a luz do Evangelho pode iluminar os pecadores. Os verdadeiros seguidores de Cristo são aqueles que têm suas vidas controladas pela palavra de Deus e testemunham aos homens que, de fato, Cristo é a luz do mundo. Abastecidos pela palavra, os crentes podem fazer brilhar a verdade de Deus ao mundo, em seguida, em conexão com a lógica da candeia que deve ficar exposta para iluminar o ambiente. Jesus disse: "E pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado." Esta frase traz um paralelismo hebraico, indicando que o propósito último de algo que está escondido é ser finalmente revelado. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos dos judeus estavam essencialmente ocultando a verdade de Deus sob um amontoado de tradições humanas que moldavam uma religiosidade hipócrita. A verdade pura de Deus precisava brilhar. Ao usar esse paralelismo, Jesus enfatizava a realidade de que seu ensino não tinha o propósito de ficar oculto. A progressão do ministério de Cristo deixou claro que ele não veio ao mundo para esconder a verdade, mas para torná-la conhecida. Aqueles que têm ouvidos para ouvir devem prestar atenção. Num sentido mais amplo, na esfera da revelação divina, Jesus exortou: "E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça", e das articulações humanas, também é possível dizer que a luz da verdade de Deus comunicada nada permanecerá oculto para sempre. Aqueles que pensam enganosamente que podem esconder seus pensamentos, planos, palavras e ações serão confrontados no dia do juízo. Todas as coisas serão expostas e medidas sob o prumo da vontade de Deus revelada. A sequência de ditos da parábola da candeia termina com a intrigante advertência de Jesus: "E considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a mesma medida que medirem, vocês também serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. Pois ao que tem, mais se lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado." O que isso quer dizer? Jesus disse que se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. No entanto, não basta ouvir qualquer coisa de qualquer maneira. É preciso ouvir o ensino certo e da maneira correta. Nesse ponto, Jesus chamou seus ouvintes a um exame de responsabilidade e conduta. Qual tem sido a nossa resposta à luz da candeia que nos ilumina? Será que nos ilumina? Será que temos ouvido de forma apropriada a palavra de Deus a ponto de podermos compartilhá-la com as outras pessoas? Além disso, será que estamos levando a sério o fato de que seremos recompensados na mesma medida da fidelidade que demonstramos ao colocar em prática a verdade que recebemos? Estas são questões urgentes, e diante de tudo isso, precisamos manter em mente que nas questões espirituais sempre só há duas opções: ganhar ou perder. Negligenciar a luz da palavra de Deus é cair em profunda perda. Quem hoje recebe de bom grado a luz do Evangelho, cada vez mais lhe será dado. No entanto, é preciso que se saiba que no dia do juízo não haverá oportunidade de receber novamente a luz que foi rejeitada. Muito pelo contrário, todos aqueles que agora desprezam a luz do Evangelho na eternidade perderão qualquer noção que um dia já tiveram acerca dessa luz. Ou seja, até mesmo o pouco de iluminação que um dia tiveram será tirado, e o que lhes restará é somente trevas. Agora, escreva nos comentários qual lição você consegue tirar desta pequena parábola de Jesus e muito obrigado por assistir.